muito bem-vindos aqui ao meu canal. Para você que me acompanha aqui já há algum tempo, provavelmente você sabe que eu mudei agora de residência, então eu tô tentando meio que gravar os vídeos no improviso aqui, por isso que eu ainda tô sem o meu microfone e sem o fone de ouvido. Eu vou gravar o vídeo só com o som do laptop. Eu espero que fique audível aí, com uma boa qualidade de som, para que vocês consigam entender todos os pontos que eu vou trazer nesse vídeo. O principal é porque, assim, a gente está começando um ano novo, muitas coisas estão mudando na minha vida, né? Incluso eu mudei de cidade aqui na Espanha, eu mudei de lugar, eu comecei a trabalhar em um outro sítio, em um outro emprego. Então, eu aproveitar toda essa fase de mudanças e eu vou gravar esse vídeo justamente para pôr um ponto final nessa situação que me deixou atormentada aí por vários meses de 2024. Mas como eu quero me livrar disso, né? Botar um ponto final de uma vez por todas nessa situação, eu vou gravar esse último vídeo apenas com o intuito de mostrar os pontos aqui, né? Vou tentar esclarecer para vocês todos os pontos do que ocorreu com a minha marca. E se vocês tiverem alguma dúvida, não deixe de comentar aqui abaixo, tá? Eu queria só fazer uma observação. Esse vídeo eu estou gravando sem a autorização dos meus advogados. Eles pediram para que eu não me manifestasse, para que eu não gravasse nenhum vídeo, para que eu não tomasse nenhuma ação enquanto a gente não tiver um posicionamento do INPE, né, a respeito da minha marca, mas é uma coisa que está entalada na minha garganta desde o ano passado. Então, mesmo contrariando a orientação dos meus advogados, eu preferi gravar. Pelo menos já fica tudo esclarecido aqui, né? A outra parte que vai ser processada também já fica ciente de todos os pontos que a gente vai usar na argumentação ali, né? No momento em que for processar eles. E aí, talvez agora, com um pouquinho mais de tempo e algum estudo para eles, eles possam tentar se favorecer de alguma coisa, porque, para ser bem sincera com vocês, eu nunca vi uma qualidade de profissionais que se juntam para cometer todos os crimes que eles cometeram, essas pessoas que roubaram a minha marca, e eles estarem tão mal orientados por um advogado. Eu vou mencionar alguns pontos aqui. Vai parecer assim de tão ridículo que foi as informações que eu recebi, vai parecer até que é mentira, que eu estou inventando coisa da minha cabeça. Mas não, vocês podem ter certeza de que todas as frases ridículas que eu fui obrigada a ler e que eu fui obrigada a ver lá no e-mail, né? Realmente elas aconteceram, tá? Então você já percebe pelo nível da argumentação, tanto do time jurídico lá da empresa dos criminosos, quanto os próprios criminosos, você vê que eles não têm conhecimento de lei nenhuma, né? O que isso prejudicou bastante eles e que vai prejudicar cada vez mais. Eu sinto muito em dizer isso, porque se você não tem bala na agulha, né? Se você não recebe, deixa eu até pegar aqui, ó. Ai, que forte.
Então, é assim, pessoal, se você não tem bala na agulha, se você não recebe o seu salário em euros, provavelmente você vai ir conversar com um advogado que é uma porcaria, que não entende nada de lei, né? Eu não sei qual que é a formação do advogado que os criminosos buscaram, mas você vê que ele tem uma argumentação jurídica muito fraca. E aí eu vou já desmascarar tudo aqui, porque assim, eu não quero mais falar sobre esse assunto durante esse meu ano de 2025, porque o meu ano de 2025 está sendo maravilhoso. Eu já comecei o ano com várias boas notícias. Então eu vou gravar esse vídeo apenas como uma despedida de todo esse pesadelo que eu vivi no ano de 2024. Então eu vou começar compartilhando aqui a tela com vocês. Deixa eu ver se vocês já estão vendo a minha tela, já, bem bonitinha. E aqui a gente vai. Não, eu não quero. Não quero, eu quero pôr slideshow, isso. Então aqui a gente vai começar eu falando do projeto Café com Trans. O Café com Trans é um podcast do qual eu sou a dona. Agora, no ano de 2025, a gente está fazendo 5 anos, né, de criação desse podcast. E ele foi o primeiro podcast a tratar de temáticas trans no Brasil. Muito antes de qualquer outra apresentadora aí que fala, mas eu fui a primeira, eu fui a primeira. Primeira sempre tem, né? Mas aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que a primeira mesmo que começou, que teve esse gatilho para começar a fazer isso fui eu, né? E eu tenho como provar segundo os uploads dos arquivos que eu fiz lá em 2020 no Spotify. E também para relembrar e para ressaltar aqui a importância de você ter um advogado que é especialista em proteção de marcas. Gente, se você entrou aqui nesse vídeo porque a sua marca foi roubada, está sendo usada por um outro bandido, um mau caráter, uma pessoa lixo, como está acontecendo com a minha, né? O mínimo que você precisa fazer é ir buscar um suporte com uma pessoa que domine o que ela está falando, para que não aconteça como esses rapazes fizeram, porque eles começaram a falar um monte de abobrinha, um monte de coisa que não tem nada a ver, e eu li aquilo e ficava desesperada, porque eu falava, não é possível no Brasil que uma pessoa que está sendo auxiliada por um advogado que tenha conhecimento das leis da proteção de marca, né, dos direitos autorais lá pelo INPE, esteja falando uns absurdos desse. Eu vou compartilhar com vocês todas as merdas, todas as bostas que falaram para mim, para vocês verem o nível que estava a coisa, tá? Então é muito importante você se respaldar com um advogado que conheça de marca e que possa te ajudar a imputar todos os crimes que esses bandidos cometeram. Porque, sim, a pessoa pegar uma marca sua e começar a usar sem a sua autorização, isso é um crime no Brasil, tá? Eu gostaria de refrisar bem esse ponto, porque mais lá na frente vocês vão entender a que ponto a gente já está chegando com esses bandidos, esses marginais que roubaram a minha marca, tá? Então, para começar, o podcast Café com Trans, eu sempre que produzia esses conteúdos, eu fazia o upload desses arquivos. E aí, se eu estiver falando uma coisa muito técnica, tá? Vocês podem comentar aqui embaixo que eu explico, mas basicamente é você, quando eu tinha um arquivo de áudio, né, eu precisava subir ele em alguma plataforma, tá? Isso é fazer o upload do arquivo. E eu lá em 2020, porque eu fui a pioneira a usar esse nome Café com Trans, lá em 2020, quando eu comecei a fazer uploads do podcast, a plataforma ainda se chamava Anchor, tá? E aí, o que aconteceu depois disso? A Spotify, né, que é a maior marca de podcasts do mundo,
comprou o Anchor e integrou as duas plataformas, tá? Então, eu realmente comecei a ter problemas, porque quando eu subia arquivos no Anchor, ele não replicava para o Spotify. A integração das duas plataformas ainda não estava 100% alinhadas. E aí a gente tem uma notícia do dia 21 de dezembro de 2022, que fala que foi quando eles começaram ali a negociar essa fusão das duas empresas. E foi bem o período que eu parei de postar episódios, porque eu realmente não estava conseguindo mais acessar a minha conta do Anchor. Se eu entrava pelo Spotify, como vocês vão ver aqui na próxima tela, ó, se eu entrasse pelo Spotify, eu tinha um botãozinho ali do lado que chamava Host with Us, para quem não compreende inglês, né? Isso é para você fazer o host do seu podcast com a plataforma do Spotify. Então, eles estavam me invitando ali, eles estavam me convidando a trazer o meu podcast para o Spotify for Podcasts, né? Que é a plataforma central. Então, esse logotipo aqui, Host with Us, ficou disponível na minha plataforma por meses, porque eu fazia todo o processo de migração. Quando chegava no final, ele dava um erro e aí eles acabavam não importando. Então, esse foi um dos motivos que fez eu parar. Vocês vão ver que eu tenho uma janela aí de quase um ano sem postar nenhum episódio lá no podcast, justamente por isso. E aí eu acredito, tá? Supostamente, que foi por conta dessa janela minha de não atualização do podcast no podcast for Spotify, que os bandidos criminosos que me roubaram viram e falaram: ela não está usando a marca, ela não está usando o nome, então a gente pode roubar dela. E aí, simplesmente, eles começaram a postar conteúdos sem me consultar, né? Porque se tivesse me consultado, não sei, é o que eu cheguei a dizer para uma pessoa que a gente tem em comum, né? Eu cheguei a dizer, cara, eu tava sem postar, sabe? Coisas aí. Eu, hoje em dia, vivo na Europa. Esse podcast, para mim, infelizmente, não era monetizado, né? Eu tenho outros podcasts. Vou mostrar isso para vocês também aqui durante o decorrer desse vídeo, que eu tenho outros podcasts que são monetizados, dos quais eu recebo dinheiro para produzir, mas esse Café com Trans não. Então, assim, se tivesse conversado comigo lá no começo, talvez eu tivesse aberto mão do nome, mas não conversaram. Eles preferiram cometer crimes, porque eles são safados, sem vergonha, para depois ainda tentar se passar de louco, mas a gente vai chegar lá, não, vai chegar lá nesse ponto, peraí. Então, aqui vocês estão vendo que o próprio Podcasters for Spotify está me invitando ali, está me enviando os invites para eu migrar para eles, né? E eu fiquei com esse problema mais de um ano. Aí, quando eu fiz o registro da marca no INPE e comecei a enviar e-mails para derrubar o podcast dos estelionatários, dos criminosos, das pessoas que plagiaram o meu podcast, em um dos e-mails lá que eu recebo, eles me disseram assim, e aí é onde eu começo a dizer para vocês que, infelizmente, eles estavam muito mal assessorados pela parte jurídica. Então, eu penso assim, tá? Mas isso é um pensamento de Amanda. Se eu sou uma ladrona, criminosa, estelionatária, sem vergonha, que está cometendo vários crimes, eu vou, pelo menos, me dar o trabalho de consultar um advogado que eu sei que é bom e que vai realmente me passar informações concisas. O que não aconteceu com esse pessoal, além de eles serem ladrões, estelionatários, criminosos, roubaram uma marca, né? Todas essas coisas, eles ainda foram se consultar
com um advogado que, sinceramente, eu fiquei com muita dó, muita pena, porque você via que a capacidade de argumentação dele era baseada em fontes da cabeça dele. E em um dos momentos ele disse assim: ai, café com trans, no caso, que é o meu, né? Você não vai conseguir registrar, porque café com é uma palavra genérica. E aí eu falei assim: poxa, será que eu explico para ela que eu li o manual de marcas, eu li as palavras que não são registráveis e que Café com Trans é uma marca registrada? Será que eu preciso dar uma aula para essas bichas sem vergonha, descarada? Aí eu engoli aquilo a seco e falei: melhor não. Não sou eu que vou ensinar isso para elas. Vai ser o rombo na conta delas que vai ensinar. Porque se você tirar por base, Café com Crime é um podcast no Brasil que é registrado desde o dia 11/4/2022 pela nossa querida Stephanie Zorubi Montanha, tá? E essas informações são públicas, ficam disponíveis lá no portal do INPE. E aí você fala: tá, então tem um outro café com? Tem o Café com Crime, tem o Café com Rosas, que também pertenceu a um posto de gasolina, em primeiro lugar, né? E depois passou para uma equipe de margem estratégica que também cuida de um podcast com esse mesmo nome. E a concessão desse podcast foi executada no dia 9 de janeiro de 2007. Ou seja, eles já têm aí quase 10 anos usando essa marca Café com Rosas, tá? Então tem mais um para abrir jurisprudência, mas talvez o advogado não saiba o que significa isso, né? E aí a gente, para terminar, tem, não, Café com Crime, aqui foi, ó, Café com Deus Pai. É um outro podcast com temática religiosa, né? Que também começa com Café com, e aí vem Deus Pai, que é uma coisa da editora Destino ali, onde eles tratam de assuntos de Bíblia. Então, assim, quando eu recebi essa primeira informação, eu já vi que o pessoal ali, além de não ter um preparo, não ter um conhecimento da lei, eles estavam usando uma coisa muito chula, sabe? Uma coisa de baixa qualidade. E isso foi o que me deixou mais passada, porque eu falei: gente, eu estou aqui da Europa gastando milhões de euros para fazer um negócio bem, né? Porque a indenização que eu quero vai ser da grande, né? Não quero aquazinho, não. Aquazinho, para mim, se eu for converter de euro para real, não vai me dar. São 6,50. 1 euro são 6,50. Então, assim, tem que compensar o desgaste da musa e todo o estresse da musa, né? Então, assim, o aqué que eu quero é alto, não é aquazinho, não. Então, assim, só para esclarecer o primeiro ponto de argumentação falho do advogado lá dos criminosos, é que Café com é uma marca que você não registra e a gente vê no Brasil Café com Crime, Café com Rosas e Café com Deus Pai. E existem outros, mas eu não vou ficar me aprofundando muito aqui, porque eu não preciso trazer várias evidências, né? 3 já tá bom para sanar essa questão e pro advogado dos criminosos conseguir entender que se ele lê o manual que o próprio INPE disponibiliza, ele não ia estar falando merda pela boca, né? Mas, enfim, fazer o quê? O próximo, Café com Trans, o primeiro podcast de trans do Brasil. O primeiro episódio do Café com Trans, que foi upado lá no Spotify, tem a data de upload de junho, dia 8 de julho de 2020. E eu chamei a minha amiga queridíssima Josi Airan para ser a primeira que inaugurou esse quadro chamado Café com Trans dentro do podcast da Diva Trans, né? Então, assim, desde julho de 2020 foi quando eu comecei a trazer esse quadro de entrevistas e o podcast trocou de nome de Diva Trans, ele passou a ser o Café com Trans, porque o Café com Trans, como eu já falei aqui em outros vídeos,
ele era aquela intenção de a gente conversar, tomando café, trocando uma ideia, batendo um papo, uma coisa bem relaxada, sem cobrança, sabe? Sem estresse, sem constranger o meu convidado. E a primeira musa que participou aqui com a gente foi a Josiairã, tá? Eu também tenho o link aqui para quem quiser acessar, né, e confirmar lá direto da plataforma. Vou dar um share também da outra tela para vocês verem que se você abrir o Spotify aqui, ó, esse é o meu podcast no Spotify. Eu estou disponível em mais de 12 plataformas de podcast, mas se você rolar até o fim aqui, ó, vamos aqui para 13 de agosto, ó, teve Café com Trans da Amanda, do Jax, da Aline, da Larissa, que foi a Uber mais premiada do Brasil, com o Renan Batistello, meu amigo, que fazia outro podcast comigo. E aqui o primeiro, ó, o primeiro Café com Trans está datado de 8 de julho de 2020, tá? O próximo slide aqui que a gente vê... Pera, acho que eu fiz alguma cagadinha. Não é essa que é para compartilhar. Deixa eu voltar para outra. Aqui, ó, Café com Trans. Isso. Vamos lá, slideshow. Então, o primeiro foi com a Josi. Aqui são todas as plataformas que eu estou disponível. Lembrando que são mais de 12 plataformas onde você pode escutar. Eu tenho algumas plataformas onde não dá para você acessar do Brasil, tá? Eu acho que a Radio Public é uma delas. São plataformas de podcast exclusivo para quem mora ou na América do Norte ou aqui na Europa, onde eu estou localizada hoje, mas do Brasil você não acessa. Então, o total são 12. Meu conteúdo está sendo replicado em 12 plataformas. E é isso, desde 2020 você consegue acessar em todas essas plataformas, né? Uma outra coisa que vai ser apresentado também no processo é que no Google Podcasts, o Google Podcasts foi um serviço que foi descontinuado em 2022, mas o meu podcast estava lá no Google Podcasts. E eu tenho um dos e-mails aqui em que eu comprovo que eu recebia mensalmente, né, o relatório de acessos do meu podcast no Google Podcasts. Então, o seu desempenho mensal no Google Podcasts foram 12 acessos, eu tive 12 pessoas que me escutaram nesta plataforma, e esse e-mail está datado de dia 3 de maio de 2023. Ou seja, esses outros podcasts que tentaram me plagiar, eu posso garantir isso 100%, tá? Com todo o conhecimento de tecnologia que eu tenho, trabalhando na área já há mais de 18 anos, eu posso garantir que eles não conseguiram entrar no Google Podcasts. Não conseguiram, porque quando eles começaram a me plagiar, 4 anos depois, o Google Podcast já tinha encerrado os serviços deles no Brasil, tá? E eu tenho aqui provas que eu recebia mensalmente os reports do Google Podcasts. Uma prova a mais, né? Porque aí talvez, como a gente tem criminosos que têm uma mente muito evoluída, para cometer crime, todo mundo tem uma cabeça muito expandida, né? Então, para cometer crimes, eles podem falar assim: ah, mas você não estava no YouTube. Você estava em todas as plataformas de podcast, mas você não estava no YouTube. Eu, Amanda, realmente não estava no YouTube, mas o Jax HT, que fez uma entrevista comigo, aqui, ó, deixa eu mostrar quando foi a do Jax. Parar de compartilhar essa, compartilhar a outra. Aqui, ó. A entrevista com o Jax HT, que foi ao ar no dia 5 de agosto de 2020. Vocês estão vendo aqui, ó, Café com Trans, Jax HT. Estão vendo aí, pessoal?
5 de agosto de 2020, essa entrevista em específico, o Jaques HT replicou lá no canal do YouTube dele. Então, no canal do YouTube do Jaques, tem a entrevista para o Café com Trans, ou seja, aqui já estava explícito que, inclusive, no YouTube, eu já era Café com Trans, no podcast da Diva Trans. E aí ele, gente, dei uma entrevista sensacional para o podcast da Diva Trans essa semana. Falamos de vários assuntos, por isso eu resolvi compartilhar aqui com vocês. Tá aqui, ó, entrevista para o Café com Trans, 4.000 visualizações há 4 anos, tá? Lembrando que esse print eu tirei em outubro, porque esse arquivo eu montei para vocês em outubro. No no canal Homens que Amam Trans, tá? E aí, a gente começou a... Quando eu fiz o processo... eu acho até que eu ia pular esse slide agora, para mostrar para vocês aqui, ó, outros lugares, depois eu volto para esse slide. Outros lugares onde eu estou disponível, né? Então, eu estou disponível aqui, ó, no Amazon Music, no Apple Music, no Castbox, no Pocket Cast, no Podchaser e no Spotify. Todos eles, se você busca lá, né? Todos eles, se você busca a data de publicação dos meus arquivos, elas começam em 2020, em junho de 2020. Alguns episódios antes, né? Abril, teve abril, maio, mas esses eram episódios solo, onde eu me identificava como diva trans. E aí falavam coisas da minha vida, ali, reflexões da quarentena, contos eróticos, coisas... Quando eu comecei a trazer pessoas, foi quando o quadro virou Café com Trans, que aí era essa parte da entrevista, né? Onde tinha interação de mais de uma pessoa. E a gente tem a maravilhosa informação aqui disponível na internet, que o Café com Trans, que é o canal que me plagiou, foi criado no dia 20 de março de 2023. Então, talvez por ignorância das pessoas que fizeram isso, por burrice, por desconhecimento, ou até mesmo por mau caratismo, porque a gente não pode descartar todas as hipóteses aqui, eles pensaram assim: ah, não, aquela musa, a Amanda, ela tá só no Spotify, só no Deezer, só nas plataformas de streaming de podcast. Se eu criar um podcast que é um videocast para o YouTube, eu não vou estar clonando ela. Mas, de novo, foram muito mal assessorados, porque um podcast não é limitado a uma plataforma. Eu registrei a marca Café com Trans é minha, e se eu quiser lançar uma marca de camiseta, ou se eu quiser lançar uma marca de calcinha, se eu quiser lançar uma marca de computador, eu posso lançar com essa marca Café com Trans, porque a marca é minha, tá? Mas aí talvez, de novo, pela falta de uma orientação jurídica adequada, né, eles foram e começaram a cometer os crimes daqui. Criaram o canal e falaram: ah, não, é YouTube e tal, não vai passar jeitinho brasileiro aqui para tudo, né? Para cima de mim, não. E aí tem a informação de que eles entraram no YouTube no dia 20 de março e, para diferenciar, eles colocaram que esse é o primeiro podcast e videocast voltado exclusivo para pessoas trans do Vale do Paraíba. O que ficou faltando é aqui você, em um determinado momento, chegar numa concordância de que você não pode ser o primeiro podcast, sendo que você sabia da existência do meu, né? Então ficou uma coisa bem cretina, bem vigarista, bem de mau caráter, mas esperar o quê de você, né? A pessoa não sabe nem falar inglês e não consegue contestar um e-mail do Spotify. E aí, quando eu descobri que tinha esse canal e tinha essas pessoas usando o meu nome e tudo, eu comecei a correr atrás das informações que eu localizei na internet. Então, em primeiro lugar, eu tenho a Associação Transbordamos, e aí eu cheguei em um número de CNPJ,
tá? Guarda essa informação que daqui a pouquinho a gente é, vai conseguir destrinchar isso para um outro nível. E eu cheguei em um outro CNPJ, que é do Maximiliano Augusto, que ele é o responsável pela Drop Video. Então, são dois CNPJs que estão cometendo esses crimes, né? Roubando a minha marca registrada. E o que acontece? Eu não sei se vocês sabem, mas se caso vocês não souberem, eu já vou adiantar essa informação para você, porque talvez você queira tomar os mesmos procedimentos que eu. A gente não consegue abrir boletim de ocorrência contra um CNPJ. Uma empresa não pode cometer um crime com a gente, ou pelo menos você não registra o crime em nome da empresa. Então, para eu conseguir registrar boletins de ocorrência, que aí eu vou começar a mostrar isso para vocês agora, os vários boletins de ocorrência que eu registrei em nome dos dois, eu precisava de números de CNPJ, eu precisava de números de CPF. Eu não consigo abrir um boletim de ocorrência na polícia contra um CNPJ, eu preciso de um CPF. Então, essa informação deixa salva para daqui a pouco a gente já volta nesse ponto. Eu vou pôr um pedacinho desse episódio que chama Bye Bye 2020. Ele foi publicado no dia 16 de dezembro de 2020 e eu espero que com este episódio, ai, não vai abrir? Pera. Bom, tá aqui. Eu vou pôr o episódio Bye Bye 2020. Ai, mentira que vocês não estavam vendo a minha tela. Peraí. Vou voltar aqui. Aqui vocês chegaram a ver, né? Aqui eu mostrei, né, o canal dos bandidos, dos estelionatários criminosos. Aqui a data de 20 de março, e aí a- eles tentando colocar que é um podcast e videocast para talvez falar, não, não é um plágio, porque o nosso é um videocast. Não importa, clonou a minha marca, copiou, plagiou a minha marca. Não importa se você vai usar ela para fazer caneca, se você vai montar um puteiro, se você vai vender droga, o nome Café com Trans é meu e eu sou a primeira a usar, tá? Mesmo ele não estando registrado, depois também eu vou mostrar um ponto para você, eu tenho direito porque eu comecei a usar primeiro. Então a lei do Brasil me resguarda com todas essas provas que eu tenho de que como eu fui a primeira a usar, eu tenho direito a permanecer na marca, mesmo que eu não tivesse sido a primeira a registrar, tá? Então aqui os CNPJs que eu consegui dos estelionatários, dos bandidos, mas a gente já vai chegar nesse ponto lá na frente onde eu precisei abrir vários boletins de ocorrência. E aí aqui é isso que eu queria mostrar para vocês. A gente tem esse episódio que chama Bye Bye 2020, que foi gravado no dia 16 de dezembro de 2020, e eu vou colocar um trechinho dele para vocês, só para que vocês vejam como desde 2020 já ficava muito claro que o nome do programa era Café com Trans. Deixa eu ver se vocês vão ouvir.
Então, lá em 2020, eu vou voltar esse pedacinho, porque talvez, para quem é estúpido, né, mal assessorado, talvez não tenha ficado muito claro. Então, eu vou voltar esse pedacinho só para que fique bem claro que desde 2020, olha o que eu falo no podcast. Eu fiz uma reflexão, né? Como eu comentei no meu último podcast, que eu não lembro nem quando foi a data de upload dele, eu fiquei muito desapontada em saber que as pessoas que procuram o meu podcast ou as pessoas que me ouvem estão buscando conteúdos eróticos trans. Quando eu iniciei o projeto Café com Trans, que seria o podcast da Diva Trans, o meu foco aqui não era falar sobre sexo, não era falar sobre putaria, né? Então, quando eu iniciei o projeto Café com Trans, o podcast da Diva Trans, que aí é o meu codinome, né? Na internet era Diva Trans, mas o nome do podcast, desde 2020, já está mais do que martelado aí, que é Café com Trans, né? Eu acho que se você não tiver nenhum problema de interpretação, não deve ficar muito difícil para você compreender que sempre foi Café com Trans. Mas aí a gente volta, esse episódio foi upado no dia 16 de dezembro. Se você tiver alguma outra dúvida, né? Falar assim, ai, não, mas é só em um episódio que ela falou isso, fiquei meio em dúvida. Então, assim, vou sugerir para você também ouvir esse outro episódio aqui, ó, que chama Meu Terceiro Travesseiro. Café com Trans, Carta para um Conhecido, Meu Terceiro Travesseiro. Esse aqui, o anterior que eu mostrei foi do dia 15, né? Dia 16. E esse outro aqui, ó, do dia 30. Vamos lá no dia 30 ouvir como eu já denominava o nome do podcast. Diva. I don't cook, I don't wash dishes, and I do not do windows, 'cause I'm a... Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Renan. Se você está ouvindo aqui no FalaCast, enfim, esse é o meu podcast, mas você também pode estar me ouvindo no canal Café com Trans, da Diva Trans, Amanda. Então. Mas você pode estar me ouvindo no canal Café com Trans, da Diva Trans. Será que ficou nítido? Eu sou o Renan. Se você está ouvindo aqui no FalaCast, enfim, esse é o meu podcast. Mas você também pode estar me ouvindo no canal Café com Trans, da Diva Trans, Amanda. Então, eu sou o Renan, sou amigo dela, já estive aqui num outro episódio aqui do Café com Trans. E, inclusive, por falar em Amanda, cadê você? Você tá por aí, meu bem? Oi, tô aqui, bom dia, gente. Boa tarde. Bom, então eu acho que esse ponto de quem usa o nome Café com Trans já ficou bem coberto aqui nesse tópico, né? Então vamos para o próximo, que ainda tem muita coisa aqui para a gente ver. Aqui está o registro da marca, em que eu, afortunadamente, infelizmente, só registrei no dia 29/7, depois que eu percebi que tinham esses criminosos, esses salafrários, esses estelionatários, esses bandidos, esses vigaristas usando o nome. Então, eu tive que ir lá no INPE, registrar, pagar taxa, e agora aguardar todo o processo, né, de avaliação, enfim, vai ser uma dor de cabeça, mas, né, infelizmente, diante de todas as provas que eu tenho, e eu já estou deixando isso gravado aqui para a pessoa já ter ciência de que ela vai se fuder, vai tomar no cu e vai pagar muito caro por ela ser mau caráter. Vai pagar, porque agora
eu entrei numa briga, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair de uma, porque eu só saio de uma briga quando eu ganhar, entendeu? Esse é o meu problema. Leonina, com a lua em escorpião, ô meu pai, socorro! Então aqui tá o número do processo lá no INPE, aonde eu registro a marca Café com Trans, é o nome Amanda Gutierrez, né? É o meu nome, aí do Brasil, pelo menos, porque quando eu cheguei aqui na Espanha, meu nome mudou. Mas isso não vem ao caso, não estamos falando disso, estamos falando da Amanda brasileira, que está brigando pelo nome do podcast dela aí no Brasil. E aí, depois de que eu tomei posse, né, desse papel do registro, eu comecei a ir falar com todas as plataformas. Então, a primeira delas que eu fui foi o Instagram. No dia 30 de julho, o Instagram me mandou um reporte de propriedade intelectual, aonde ele consentiu com derrubar a marca dos estelionatários, dos golpistas, das pessoas que tentaram falsificar o meu podcast. E até aí tudo bem, parabéns para o Instagram, que agiu assim com uma forma boníssima, né? 30 de julho já estava resolvido. O segundo, que foi derrubar a página Café com Trans falsa, essa dos golpistas estelionatários, foi o Facebook, em agosto de dia 21 de agosto de 2024. O Facebook me pediu, né, o comprovante de que eu registrei a marca, e em seguida já tirou a página dos estelionatários do ar, né? Então, essas, e ó, eu sempre falando em inglês aqui com eles, tá? Porque eu só acho que no mundo globalizado, se você quer ter uma plataforma em inglês, você devia pelo menos saber falar inglês, né? É o mínimo. Mas me parece que não é a situação de todo mundo do Brasil, né? A pessoa quer roubar e ainda não sabe nem se comunicar, mas vamos continuar aqui. O Facebook também derrubou a página dos estelionatários. O próximo foi o Spotify. O Spotify, no dia 21 de agosto, também, a mesma data que o Facebook, me mandou o report informando que ele derrubou a página dos estelionatários, né? As pessoas, os mau caráteres aí, os salafrários do Brasil que tentaram copiar o meu nome. E para finalizar com chave de ouro, a Apple, da Apple Music, também me disse que, como eu possuo a marca há mais de 5 anos e que eu agora tenho o registro da marca, então eles iam tirar a página dos estelionatários do ar, né, no dia 22 de agosto de 2024. Quando eu comecei, no dia 21 de agosto, a tentar tirar também o canal do YouTube dos estelionatários, das pessoas que me roubaram, né, dos vigaristas salafrários, o YouTube é o único que ainda não derrubou, tá? E aí a gente entrou num looping, porque como eu comecei a mandar para o YouTube o pedido de derrubar o canal, mas eu estava usando a minha conta do YouTube Diva Trans, o YouTube virou para mim e falou: olha, Diva Trans, você não é o Café com Trans, então não tem como eu usar o Diva Trans para derrubar o Café com Trans, né? Foi essa orientação que o YouTube me passou. Se fosse um plágio da sua marca, você chamaria Café com Trans. Então, por isso, eu tive que... Esse é o meu Diva Trans, né? Dia 29 de julho, ali eu enviei todos os links para reportar, mas o YouTube me respondeu que Diva Trans não confere com Café com Trans. Então, deste canal do YouTube Diva Trans, eu não iria conseguir pedir os direitos autorais do Café com Trans. Então, o que eu tive que fazer? Abrir um outro canal do YouTube. Aqui, esse meu canal do YouTube não é monetizado, né? O Diva Trans. Então, não sei nem para que eu estou mostrando isso. Mas no dia 31 de julho, eu abri um outro canal que se chama, assim, Café com Trans, que aí eu sou agora
não só a detentora da marca Café com Trans, mas eu possuo essa marca registrada em todas as plataformas, TikTok, Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, tudo onde você for, Café com Trans sou eu, inclusive no YouTube. E aí eu pedi para o YouTube derrubar os vídeos e ele faz um processo antes de derrubar, ele notifica os bandidos, os criminosos, os salafrários, que olha, você está recebendo um strike porque você está plagiando uma marca. O que você deseja fazer com isso? E aí, segundo o que eu recebi de informação do YouTube, eles disseram que não vão apagar os vídeos. Então, isso é até melhor, porque eu tenho print de todos os vídeos lá, eu tenho print de tudo isso, e tudo isso vai ser passado para o advogado no momento em que a gente for entrar com as ações civis e penais, tá? Porque, assim, roubou a marca é um crime, mostra muito mais do seu caráter do que do meu, né? Volto a frisar, se você tivesse falado comigo lá no começo, antes, talvez eu tivesse até doado a marca para você, já que eu não estava mais usando. Mas o fato de você roubar a marca, começar a fazer o upload e só depois de 2 anos vir falar comigo, então agora vocês vão precisar responder por esses crimes judicialmente, criminalmente e civilmente, né? Porque o criminal é o que vai gerar aí os processos para vocês serem presos e civilmente é o que vai me gerar as indenizações que eu vou cobrar por vocês estarem usando o meu nome. Aqui no Café com Trans, quando eu criei o canal, eu nem tinha ideia de que vídeo postar, eu comecei a fazer vídeos aleatórios, como solicitar um tio, como solicitar o cu, como é a vida na Espanha, não tinha conteúdo, porque não estava focada em usar esse nome na plataforma. Mas como me roubaram o nome, começaram a se passar por mim, e a equipe, né, todas as pessoas envolvidas foram muito mau caráteres, eu falei, agora de birra, eu não vou abrir mão do meu nome. Abri os processos para contestação do YouTube, mas olha que engraçado, no próprio YouTube, quando eu coloco a RSS do meu podcast, e aí se eu estiver sendo muito técnica, tá? Pede auxílio para alguém que entende o que é um RSS. Procura uma pessoa que possa esclarecer isso. Mas quando eu fiz o upload do meu RSS no YouTube, o YouTube mostra as datas em que foram liberados, release, o meu podcast. E o podcast, o primeiro Café com Trans, de acordo com o YouTube agora, foi liberado no dia 8 de julho de 2020. Ou seja, incluindo o YouTube, ele sabe quem é a reina, ele sabe quem é a primeira a usar essa marca. Então, vocês tentaram se enganar, só vocês, porque a mim e a minha audiência vocês não vão enganar. E aí eu trouxe um ponto bem legal aqui, porque assim, segundo as leis autorais no Brasil, a legislação brasileira protege qualquer tipo de informação produzida no país, ou seja, protege os meus podcasts, sejam eles virtuais ou não, no meu caso são podcasts virtuais. O número da lei é 9.610 de 1998 e diz que qualquer tipo de produção intelectual produzida, seja ela registrada ou não, foi o meu caso, eu ainda não tinha o registro, publicada ou não, não é o meu caso porque eu publiquei, ela está protegida pela Lei 9.610 de 1998. Então, você percebe que os advogados
que esses bandidos estelionatários escolheram, ele realmente não tem muito conhecimento de lei. Eu não sei realmente se ele é um advogado, tá? Supostamente, se ele tem OAB, se ele tem o direito de exercer, mas assim, de acordo com todas as incongruências de ele falar que eu não ia conseguir registrar o nome Café com Trans, sendo que existem vários podcasts, depois ele vinha e falar que eu não ia conseguir porque não estava registrado. Então, assim, eu vejo todo essa situação que esses estelionatários, esses bandidos criaram para mim no Brasil, e eu sinto muita pena deles, porque faltou um pouquinho de conhecimento de lei, faltou um pouquinho de orientação jurídica decente, né? Tem aqui um processo que eu posso pedir jurisprudência dele, tem uma lei aqui de 9.610 de 1998. Então, assim, eu nem necessitaria ter registrado a marca, mas uma vez que eu o fiz, e eu sou a primeira a ter o registro da marca, o cenário está ficando cada vez mais complicado de os bandidos salafrários se safarem dessa. Mas aí você me pergunta, né? Amanda, você fez tudo isso, e aí o pessoal, o que eles fizeram, né? A gente vai voltar naqueles posts lá onde eles começaram a me ameaçar, e aqui eu tenho, em um dos vídeos, um assédio jurídico de um advogado bem mal instruído, né? Que eu arrisco a dizer aqui, que nem advogado esse lixo deve ser, porque ele me diz o seguinte, comentando no meu vídeo: mas não existe nenhuma marca registrada no INPE com Café com Trans. Viu? Olha a linguagem, viu? Esse viu aqui já mostrou que talvez a faculdade onde esse advogado se formou não tinha muita aula de escrita, diagramação, redação de texto, porque esse viu fica uma coisa tão feia para um advogado mandar, né? Fica parecendo assim, viu? Me parece mais uma bicha rancorosa. Mas seguindo, não existe nenhuma marca registrada no INPE como Café com Trans. E aí eu pergunto, né, para esse advogado, se você trabalha com marcas, você deveria saber, não é o meu papel te instruir aqui, mas você deveria saber que quando você registra a marca, até ela ser publicada, o prazo são 60 dias. Esse prazo de 60 dias do registro até a publicação, o INPE chama de prazo de sombra, porque a marca está registrada, você pagou o valor para registrar, mas ela ainda não foi publicada. Então, essa sombra, esse prazo de sombra, realmente não aparece para os advogados, se é que são realmente advogados, né? E aí o advogado põe assim, eu sou advogado e fui consultar na base nesse momento. Eu trabalho com isso. Se você trabalha com isso, doutor advogado, eu sugeriria que você talvez começasse a usar um vocabulário um pouco mais polido, um pouco mais técnico, um pouco mais coloquial para se tratar com uma pessoa quando você está fazendo um assédio jurídico. Porque esse seu vocabulário vil, vocabulário chulo, vocabulário de baixa qualidade, não me passa muita credibilidade, tá? E aí ele continua, agora vai ser a corrida espacial para ver quem registra primeiro. Não vai ser corrida espacial, querido, porque eu já disse nesse vídeo, inclusive, que eu fui a primeira a registrar a marca. Então, qualquer pessoa que registrasse a marca depois da publicação desse vídeo ia estar registrando a marca depois de mim, que foi o que aconteceu com vocês, né? E não esqueça que a outra pessoa tem o direito de se opor ao seu pedido. Sim, claro, qualquer marca, não é só o meu, tá? Isso é um processo padrão do INPE, que se você leu, né, o manual de registro de marca, você deve conhecer. Pelo menos eu acredito que se você trabalha com isso, você deve ter em algum momento lido lá o manual de registro de marca no INPE. Isso é um processo padrão. Qualquer pessoa que vai lá e registra uma marca tem o prazo
para a oposição. O que acontece é que se uma pessoa abre a oposição, ela tem que juridicamente provar que ela usa a marca há mais de 6 meses antes do que você. O que até agora nesse vídeo já ficou bem claro que não é o caso dos estelionatários dos seus clientes, né? Então, assim, para que eles conseguissem provar que eles usam o Café com Trans antes de 2020, eu não sei se eles vão conseguir alguma forma de fazer isso. Mas, de qualquer maneira, eu continuo aguardando aqui, porque a decisão ainda não foi tomada, né? Não esqueça que outra pessoa pode se opor ao seu pedido. A briga tem que ser diretamente dentro do INPE, exatamente. Foi o processo que eu iniciei, né? Primeiro, como eu fui a primeira que registrou a marca no INPE e a primeira que usou a marca. Então, assim, para mim, os processos do INPE estão muito claros. Você não precisa vir me avisar. Não adianta ameaçar antes. O INPE serve justamente para garantir a exclusividade do uso da marca. Olha só o vocabulário. Não me parece, não, como dizem os espanhóis aqui, não me suena como uma linguagem coloquial, uma linguagem de um advogado formado que estudou 5 anos, prestou um concurso para a OAB, mas, de qualquer maneira, se você é um advogado realmente, né? Supostamente, se você é um advogado e você se sente confortável em escrever dessa forma no momento em que você está fazendo um assédio jurídico para uma pessoa, para um opositor, né, dos bandidos que te contrataram, talvez eu, Amanda, não escreveria dessa forma. Mas ele escreve assim: e outra coisa, nada impossibilita deles também usarem o mesmo nome com uma logo totalmente diferente da sua. Aí que pega o ponto. Talvez esse advogado que lá em cima disse que ele trabalha com isso, eu não sei exatamente o que ele quis dizer com trabalha com isso, ele não trabalha com registro de marca, porque a marca pode ser registrada nominativa, que foi como eu fiz, registrei o nome da marca, e aí uma vez que eu registrei o nome, não pode existir 2 marcas com o mesmo nome, não podem existir 2 Coca-Colas, não podem existir 2 Carrefours, não podem existir 2 TV Globo, não podem existir 2 Samsung, né? Não podem existir 2 iPhones, que a gente teve um caso aí de problema de marca do iPhone no Brasil alguns anos atrás, eu não sei quem vai se lembrar. Não pode existir 2 marcas com o mesmo nome. Então, se você está garantindo que eles podem usar o mesmo nome, eu realmente gostaria de conhecer qual é esse procedimento, porque uma vez que eu registrei a marca é minha e aí ninguém tem o direito de usar. Pelo menos é isso que ficou claro para mim quando eu li a apostila de registro de marca. Agora, eu não sei de qual fonte você tirou essa informação e adoraria saber se você puder voltar para fazer algum comentário em algum vídeo meu, tá? Eu estou esperando o seu posicionamento, doutor. E, ao meu ver, às vezes não compensa brigar muito se você não tiver muita grana. Bom, eu já fiz isso no começo do vídeo, mas eu vou fazer mais alguma vez aqui, só para ficar claro. Eu moro em um país onde o meu dinheiro vale 6 vezes mais, quase 7, mais que o seu. Então, o que para vocês aí é 7 mil, para mim é 1.000 euros. Eu não sei quem é que aparentemente está desfavorecido em questões monetárias, porque no meu caso não sou eu. Não compensa brigar se você não tiver grana. Todos os processos no INPE de petições e manifestações são pagos. Que bom, né? Porque imagina, a pessoa está cometendo um crime, roubou o seu podcast, é um canalha, um safado, manda um advogado de merda vir te assediar e ela ainda querer que fosse tudo isso de graça?
Por favor, né? Por favor. Além dos ofícios do advogado, que não são nada baratos, querido, dinheiro, e aí eu volto a repetir aqui, né? Mais uma vez, dinheiro, para mim, que ganha 7 vezes mais do que uma pessoa no Brasil, não é o problema, tá? Se eu fosse você, mudaria o nome para Diva Trans do teu canal e abriria mão disso. Então, assim, doutor de merda, né? Porque aí aqui eu posso, já que você tá, se eu fosse, você se colocando no meu lugar, usando dessa falsa empatia para sugerir o que eu devo fazer com o meu nome, então eu posso te chamar de merda. Então, doutor merda, eu te digo uma coisa, eu não vou mudar o nome do meu canal porque eu fui a primeira a usar o nome Café com Trans. E se eu precisar ir no inferno para buscar esses viados pelo cabelo que estão usando o meu nome, eu vou. Dinheiro para mim não é o problema, né? Eu acabei já de mostrar várias vezes. Então, assim, eu não vou deixar quieto. Por quê? Porque são viados safados que poderiam ter me mandado um e-mail ou um Instagram lá atrás e falado, olha, eu tenho uma proposta, vamos fazer uma parceria e blá, 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 né? A gente faz uma collab, alguma coisa. Eu iria doar o canal. Eu iria doar, porque eu já não estava mais produzindo. Esse meu canal Café com Trans não me gera renda. Eu vou mostrar aqui para vocês outros canais que eu tenho que me geram rendas no Spotify, tá? Então eu não teria problema de doar, mas porque vocês agiram, o seu cliente agiu de má fé, cometeu crimes e foi um vigarista salafrário sem caráter, ele vai pagar agora. Vai, para ele aprender que no Brasil existem leis e ele precisa respeitar as leis do país que ele vive. Tá? Aqui o primeiro papo com a minha advogada, que é especialista em proteções de marca. Um beijo para Dani Manurolo. O INPE funciona da seguinte forma: a prioridade é a ordem de chegada de quem deposita primeiro, ou seja, quem faz o pagamento lá da GRU primeiro, que foi o meu caso. Quando o pedido registrado é publicado, abre-se o período de 60 dias para as oposições, que foi o que elas fizeram. Elas foram lá e abriram uma oposição. Beleza, até então tudo bem. Os argumentos aceitos na oposição são: 1, registro anterior, não foi o caso, eu fui a primeira a registrar a marca, ou 2, demonstrar que você usa a marca antes do solicitante por um prazo maior de 6 meses, o que também não é um caso. Ela até escreveu, como eu tenho episódios publicados lá desde 2020... Não, os bandidos salafrários do qual você escolheu defender não tem como provar que eles usam antes de mim. Tanto a oposição, após esse período, o INPE vai levar mais ou menos 1 ano para analisar o pedido e deferir, então conceder. Com a concessão, ainda tem o prazo para o pedido administrativo de nulidade. Tanto a oposição quanto o de nulidade são medidas com taxas oficiais. E geralmente só se faz se há algum argumento sólido. Então, assim, o INPE agora ainda vai abrir o processo administrativo para nulidade da marca. Mas para você anular a minha marca, você tem que provar que você usava ela antes de junho de 2020, o que eu acredito que você não vai conseguir fazer, porque eu tenho todos os episódios upados, todos os prints, e o processo, inclusive, já está na mão da minha advogada, com todos esses prints, com todos esses links, com todas essas mensagens. Então, para você conseguir provar que você usava antes de junho de 2020, vai ser muito difícil, porque eu tenho os links de onde o juiz que for julgar vai conseguir acessar e ver, tá? Então, ainda que haja uma oposição, o INPE vai analisar. O que você tem atualmente é uma prioridade de uso por expectativa de direito, porque eu fui a primeira a registrar e a primeira a usar a marca, mas como o vídeo do YouTube já chegou a eles, e aí aqui ela faz algumas outras observações. Mas aqui, esse foi o primeiro assédio jurídico que eu recebi, tá? E aí agora eu vou voltar lá em cima, porque depois disso eu comecei a receber
várias ameaças de morte. Então você vê que os bandidos, salafrários, mau caráter, sem vergonhas, eles não se contentaram em roubar a minha marca, em contratar um advogado sem vergonha que não conhece nada de direitos de marca para vir me assediar aqui juridicamente. Eles começaram a me mandar ameaças de morte, tanto nas minhas redes sociais como nos links da página Café com Trans que eu coloquei. Então, aqui tá uma, ó, no dia 1 de agosto, ou seja, logo depois que as páginas deles caíram, né, veio alguém que assinou por marginal, colocou o telefone 999999, escreveu o e-mail voutematar@gmail.com e a mensagem dele veio como vou te matar, traveco do caralho. Nossa, gente, essa mensagem, não consegui nem dormir à noite, de tanta preocupação que eu tenho. Eu tô do outro lado do mundo. Os viados mau caráter estão tudo preso no Brasil. Né? Não, se marcar, nunca nem saíram do estado ali, da cidade onde eles moram. E estão jurando que elas vão me matar aqui na Europa. Não sei como, tecnicamente é impossível. E a outra mensagem que eu recebi no meu e-mail: vai morrer, viado, traveco, lixo de ser humano, eu vou matar você e pendurar as suas tripas na praça pública da cidade, ser humano imundo, escreveu mais algumas outras coisas que eu borrei ali, fique esperta que nós temos todos os seus dados. Então, assim, para você ver o nível dos bandidos, dos salafrários, dos sem vergonhas, dos vigaristas, das pessoas que não têm caráter no Brasil. O cara vem, rouba minha marca, começa a usar a minha marca sem a minha autorização, aí eu vou, registro a marca, vou ali com toda a paciência, sem criar barraco, sem criar problema, sem querer processo, só estou negociando com as plataformas, o YouTube vai lá, derruba, Instagram vai lá, derruba, Facebook vai lá, derruba, Amazon Music vai lá, derruba. Estou só negociando com as plataformas, não estou nem correndo atrás de bandido, porque para mim, bandido não presta nem para fazer reunião, para alinhar nada. Eu não quero papo com bandido. Se você é mau caráter, que rouba as pessoas, você não serve para fazer meeting comigo. Ai, me invitaram para, vamos fazer uma meeting para bater papo. Não quero bater papo com bandido. Me digas com quem andas, que eu te direi quem és. Eu não sou bandido marginal, salafrário. Eu não quero nem participar de meeting com bandido, com mau caráter que vocês são. Então, para mim, não interessa, eu não quero ouvir nada de vocês. O que a gente vai se resolver é lá na corte, lá na frente do juiz, na hora que ele for determinar lá quanto que vocês vão me pagar de indenização, ou lá na criminal, quando eles forem decidir se vocês vão ficar presos ou não por essas ameaças, por esses crimes todos. E aí, pessoal, depois que começou aqui com essas ameaças que eu mostrei para vocês, né? Porque a gente vê que é um pessoal bem pesado, um pessoal bem vigarista, um pessoal bem salafrário. Então, aí eu tive que começar, que até então não era o meu intuito, eu só queria derrubar, né, as plataformas deles, que foi o Facebook, o Instagram, o Amazon Music, o Deezer, enfim, eu tava ali negociando com as plataformas, nem tinha mandado e-mail para esses lixos, nem tinha mandado, não queria papo. Não quero papo com bandido. Meu negócio era com as plataformas para derrubar os vídeos dele, as coisas dele. Mas aí eles começaram a me mandar e-mail, então eu falei, vamos ver o que vai dar. Aí, a partir deste momento, tá? Eu tenho também uma pessoa que participou do meu Café com Trans, que também participou lá, e essa pessoa me confidenciou que lá no outro podcast, aí no podcast dos vigaristas, ela comentou que, olha, eu já dei uma entrevista para um outro podcast que chama Café com Trans também, tal, é de uma amiga minha de São Paulo, blá, blá, blá. E aí, o que falaram para ela
é que assim, não, mas o nosso não é um podcast, o nosso é um videocast. Então, quer dizer, a pessoa é tão mau caráter que ela acha que se mudar a categoria do negócio, ela pode usar o mesmo nome. Fazer o quê, né? Tem aqui os áudios tudo da pessoa que pode ser testemunha, né, no caso. E aí, como eu prometi para vocês em algum momento aqui do vídeo, eu vou mostrar para vocês que esse meu podcast, o Café com Trans, ele não monetiza. Então, era um podcast que, se bem conversadinho, lá antes desses viados sujos virem me roubar e ainda vir me assediar e agora me ameaçar e fazer toda essa patifaria, se eles tivessem vindo conversar comigo de boa, talvez, tá? Eu arrisco a dizer, de acordo com se eu tivesse acordado embucetada no dia ou não, eu arrisco a dizer que eu até teria doado o nome, porque eu não ganho dinheiro com o Café com Trans. Eu ganho dinheiro, sim, com outros podcasts que eu tenho, que aí não vem ao caso. Então, vocês podem ver aqui, ó, que esse meu outro podcast, ele é monetizado e eu recebo em euros. Como eu sou uma cidadã europeia, uma cidadã espanhola, né? O meu podcast aqui, eu mudei ele para ele ser hosteado aqui na Europa. E aqui na Europa eu ganho por quantidade de pessoas que ouvem os meus podcasts. Então, o Café com Trans, eu não recebo nada, ó, pode ver que tá tudo zerado, monetize, não tem nem lá, mas outros podcasts que eu tenho, que aí não vem ao caso eu distinguir qual aqui, mas eu só queria mostrar para vocês que eu tenho, sim, aqui na plataforma, outros podcasts do quais eu recebo, que eu sou monetizada para produzir. Então, o Café com Trans, para mim, era só uma diversão, era uma brincadeira ali, né? Ele começou com esse intuito. E aí, aqui, naquele momento em que eu disse para vocês que a gente não consegue abrir boletim de ocorrência contra um CNPJ, eu tive que, depois que eles abriram o recurso lá, na plataforma do INPE, aí eu recebi o CPF de todos os marginais, de todos os bandidos, e aí eu falei, bom, agora que eu tenho o CPF dos bandidos, eu preciso começar a abrir boletins de ocorrência contra eles, né, porque eles são criminosos. Vamos abrir o boletim de ocorrência. Coloca ali o seu dado, o endereço. E ali gravou já, ó. Aqui, ó, dia 10 de outubro, né? Foi quando eu comecei a abrir aí o boletim de ocorrência contra os estelionatários, porque sim, eu acredito que se a pessoa é criminosa, né? Ela é uma bandida, ela cometeu um crime, roubou uma marca, mandou um advogado de Araque vir me assediar juridicamente e ainda assim está mandando ameaças de morte. Eles são bandidos, eles são salafrários, eles vão responder criminalmente por isso. E aí, eu só quero fazer um adendo aqui, para quem não sabe, para quem não me conhece, eu sou Amanda, tá? Eu acho que eu já falei isso no começo do vídeo, mas eu trabalho na Europa para uma companhia remota, né? Eu trabalho desde casa, como vocês podem ver, eu estou aqui na minha casa trabalhando. E eu trabalho na frente de um computador aproximadamente 16 horas por dia, tá? Nessas 16 horas por dia, eu não tenho problema nenhum em abrir o site da polícia e abrir outro boletim de ocorrência.
e abrir um site da polícia e abrir outro boletim de ocorrência. Então, assim, eu sempre que tiver uma brecha de 5, 10 minutos aqui no meu trabalho, todos os dias eu vou entrar e vou abrir boletins de ocorrência na polícia. Porque se são bandidos, se são salafrários, se são golpistas, se são estelionatários, eles precisam responder isso não só no quesito civil, né, com o ressarcimento do bono, com o ressarcimento dos prejuízos, mas eles vão responder na cadeia também. Então, aqui está mais a cópia de um boletim que eu abri aqui no dia 10/10, às 14 horas, tá? Mas eu tenho uma pasta aqui no meu laptop, no meu computador, onde eu estou salvando todos os boletins de ocorrência que eu estou abrindo. Porque, assim, para mim, 5, 10 minutos do meu dia, que é um momento em que eu estou tomando um café, estou lendo um e-mail, eu entro ali e abro outro boletim de ocorrência. Enquanto esses vagabundos, salafrários, não sentirem o peso de terem roubado uma marca de uma travesti, eles não vão ficar contentes. E eu também não, daqui da Europa. Então, assim, eu já abri boletim de ocorrência de furto, estelionato, apropriação indébita, formação de quadrilha, assédio jurídico, assédio moral, stalking, porque o outro menino foi lá no meu Instagram, fica me mandando mensagem, sendo que não tem que me mandar mensagem. Você é um bandido, você roubou minha marca, você começou a usar minha marca sem autorização, e você quer me mandar mensagem no Instagram pra quê, Benedito? Pra quê, Benedito? Então, abrir de stalking, abrir de transfobia e abrir de coação. Então, assim, do dia 10/10, que foi quando eu decidi começar a registrar todos esses boletins de ocorrência, eu já estou com uma pasta aqui com mais de 40 boletins de ocorrência, em nome dos 3, tá? Porque vai o responsável pela drop video e vai o casal lá que responde pela Associação Transbordamos. Estou abrindo boletins de ocorrências diariamente em cima dos 3 e eu vou alternando. Um dia é furto, um dia é estelionato, um dia é apropriação indébita, o outro formação de quadrilha, e vou reportando. Eu estou aqui, 5 minutos do meu tempo na frente do computador não vai mudar em nada na minha vida, eu já fico 16 horas sentada na frente de um computador mesmo. Então, assim, eles precisam sentir o peso dos crimes que eles cometeram. E eu estou muito, muito, muito disposta a fazer eles entenderem que eles mexeram com a pessoa errada, que não deveriam ter feito o que fizeram e que deveriam ter apagado o canal do YouTube quando eu pedi que apagassem. Mas, né, a escolha da vida de cada um. Se você é um mau caráter que rouba um podcast que você sabe que a musa é dona e ainda mesmo assim você quer ter razão, então, amigo, você só vai tomar no cu comigo, porque eu tô aqui, ó, todo dia mandando um boletim de ocorrência para a polícia. Qualquer hora a polícia baixa aí na sua casa. Também entrei na Associação Brasileira de Combate à Falsificação e registrei uma denúncia de falsificação da minha marca, Café com Trans, e todos os locais. Gente, eu trabalho em cima de um computador. Eu fico no mínimo 16 horas. Agora são 11h22 da noite aqui na Espanha. São 19h22 da noite aí no Brasil. Eu comecei a trabalhar hoje 8 da manhã. Então, assim, das 8 às 8 já deu 12, 13, 14, 15, 16. Já tô dando 16 horas e meia de trabalho. Nessas 16 horas que eu estou aqui trabalhando, sempre que eu tiver um intervalo de 5 minutos, eu vou realizar uma denúncia numa associação
brasileira de combate à falsificação. Eu vou abrir um boletim de ocorrência. Porque eu vou acabar com a vida dos estelionatários golpistas que tentaram me roubar. Para eles aprenderem que travesti não é bagunça. O que mais temos? Aqui ficou faltando, então, o print da concessão, porque, óbvio, eles recorreram. Não vai sair agora, mas eu termino de gravar esse vídeo com essa leveza agora de não precisar mais tocar nesse assunto, porque tudo isso que eu mencionei aqui nesse vídeo vai ser anexado no processo. Eu vou pedir a indenização e eu quero, sim, que eles respondam judicialmente, tá? Se eles, e aí eu digo no caso ali do gay safado, que é estelionatário, que roubou, que fez tudo propositalmente. Se ele fosse um pouquinho inteligente, se ele tivesse pelo menos 2 neurônios na cabeça dele, ele ia perceber que ele não deveria ter roubado a marca de uma travesti que não mora no Brasil, que fala 3 idiomas, né, e que trabalha 24 horas em cima de um computador. Mas eu acho que faltou um pouquinho de raciocínio lógico ali para ele. Se ele falar assim, putz, cara, ela tá na Europa, eu não vou conseguir abrir um boletim de ocorrência contra ela, eu não vou conseguir ir matar ela, como eu realmente estou mandando ali as ameaças, eu não vou conseguir fazer nada com ela, nem o dinheiro dela não vou conseguir, porque se ele converter 6 mil reais, vai dar 1.000 euros da minha moeda, ai que vergonha, né? Então, assim, faltou um pouquinho de cérebro ali, de neurônio, para ele entender que eu, infelizmente, estou numa posição nesse momento, pelo menos, mais privilegiada que ele. Ele não tem acesso a mim, ele não vai conseguir me matar, ele não vai conseguir me processar, ele não vai me conseguir abrir boletim de ocorrência contra mim, ele não vai conseguir fazer nada, ele só vai tomar no cu. E, mesmo assim, ele decidiu seguir com o canal, ele decidiu seguir com os afrontos, decidiu dizer que eu não ia conseguir registrar o Café com Trans porque era um nome genérico, sem conhecimento nenhum de lei, sem conhecimento nenhum de registro de marca, e saiu bostejando aí. Então, assim, esse é o meu ponto final para esse caso. Eu não falo mais sobre isso aqui nesse canal e a gente se vê nos tribunais. Um beijo para vocês e ótimo final de semana. Tchau, tchau.